Olá, seja bem-vindo a Strix One, sua plataforma de streaming do setor superenergético. Infinitas ideias, uma comunidade. Essa é a minissérie Sofá Cana, onde de forma divertida, simples e direta você irá entender e aprender um pouco mais sobre as principais etapas da produção de açúcar e etanol. Você irá aprender como as usinas produzem esses dois grandes produtos que nós utilizamos muito em nosso dia a dia, seja em nossos veículos, seja também na nossa cozinha, no preparo de alimentos. Lembrando também que esse programa estará disponível em podcast, também em mídias sociais. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar sempre que possível. Deixe a sua pergunta, o seu comentário, para que possamos trazer conteúdos relevantes para que você possa se aprofundar cada vez mais no mundo do setor sucroenergético, na produção de açúcar, na produção de etanol. Nesse primeiro programa, nós traremos para você uma visão geral do que será a minissérie Sofá Cana. Nós traremos os principais assuntos, os principais temas e as principais etapas da produção de açúcar e etanol. Antes de entrar nos conteúdos técnicos, gostaria de apresentar a nossa equipe que irá conduzir com vocês essa minissérie. Eu sou Éder Silvestrini, sou especialista de aplicação da Fermentec, formado em Química Industrial. Já tenho aí alguns anos de experiência em checagens de laboratório, avaliação de análises, de cálculos. Junto comigo eu tenho o João Gaia e o Bruno Sátulo. Gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui, Éder, nesse prazer é nosso programa. Na verdade, essa minissérie ela vai agregar muito conhecimento pessoal. A intenção é de que a gente, nesse primeiro programa, aborde de uma maneira geral como funciona a usina, da entrada à saída, e nos próximos a gente vai, de maneira mais específica, tratando as etapas do processo, né? Então, seja muito bem-vindo, ouvinte. Eu sou o Bruno Sátulo, como o Éder já apresentou. Eu trabalho na Fermentec há 5 anos, sou engenheiro agrônomo, atuo na área de microbiologia e estou envolvido aqui com esse pessoal no projeto da Strix One, no projeto de digitalização e outros envolvendo aí a indústria 4.0. Inclusive o Bruno Sátulo já tem grande experiência em treinamento. Nos últimos anos aí foi ele que ministrou os principais treinamentos do setor de microbiologia aqui na Fermentec, né, Bruno? Exatamente, foram anos de muita aprendizagem aí. Mas agora acho que a gente consegue com certeza ajudar todo o pessoal aí na parte. A gente vai levar esse conhecimento para o nosso ouvinte aí. Sem dúvida. Possa se aprofundar mais na questão do açúcar, do etanol, né, João? Com certeza. É isso aí. Então, Éder, muito obrigado pelo convite aí, né? Satisfação enorme poder agregar conhecimento aí ao nosso ouvinte. Então, para me apresentar, sou o João Gaia, trabalho na Fermentec aqui há 3 anos, especialista de aplicação também, atuando principalmente no controle químico e na parte de métricas. Então, parte de avaliação de safra, benchmarking, dando treinamento também do controle químico e agora, mais precisamente, atuando de maneira mais efetiva em transformação digital, indústria 4.0. E esse projeto, um projeto ambicioso, que é a Strix One, que a gente quer democratizar conhecimento a todos. Independente se é trabalhador de usina, se é estudante, um curioso, né? O importante é que todo mundo acabe tendo essa vontade de estar atuando no setor e conhecendo um pouquinho mais do que a gente tem a propor aí. E o nosso slogan, ele já fala isso, né? São infinitas ideias e uma comunidade. A intenção é que essa comunidade interaja, se ajude. E se retroalimentam, né? Eu acredito. Exatamente. A gente vai trazer conteúdo ao ouvinte, assim como eles vão poder trocar experiências. Exatamente. E estar junto da gente. Então vocês fazem parte, com certeza vocês fazem parte desse projeto também. Nos ajudem. Tá vendo, nosso querido ouvinte? 2 grandes especialistas aqui, com experiência em treinamentos, área de controle químico, área de microbiologia, envolvidos na plataforma, no Strix One, essa plataforma de streaming, como o pessoal já comentou, que vem trazer o conhecimento, fazer o conhecimento circular, chegando não somente nos trabalhadores e que efetivamente desenvolvem atividades relacionadas à produção de açúcar, de etanol, que estão lá no campo cuidando da cana-de-açúcar, mas também
para a dona de casa, para o pessoal que é curioso, para os estudantes, para que possam estar engajados com a gente no conhecimento das etapas de produção. Exatamente. Então, todo mundo é bem-vindo, você é bem-vindo a participar com a gente, a participar da nossa plataforma, a participar do Sofacana. Sigam a gente nas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram. Se tiver acompanhando esse vídeo, publica lá no seu story que está publicando, marca o Strix One que a gente vai ter o prazer em respondê-lo. É isso aí. Nós falamos de trazer uma linguagem mais simples, democratizar a informação, o conhecimento da produção de açúcar e etanol. E eu gostaria agora de contar com a ajuda do João e do Bruno para trazer para o nosso ouvinte o que ele pode esperar da nossa minissérie, qual é a ideia do Sofacana. Então, até eu gosto de trazer essa linguagem, porque é o seguinte, eu tenho uma tia e a minha personagem, a tia Inês, a intenção é de que esse programa seja uma resposta para ela, todas as dúvidas de maneira geral que ela tenha sobre usina, sobre cana, sobre açúcar, etanol, que a gente possa sanar elas. E nos próximos programas a gente vai aprofundar cada etapa que a gente vai tratar hoje de maneira mais superficial, até que a gente tenha aí um panorama geral abordado das unidades. Legal. Acho que complementando o Bruno, essa é a ideia do programa, né? A gente falou também, além do Sofacana, em usina para leigos, na hora que a gente comentou. Então, a gente quer com que todas as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. De fato, eu acredito que a gente tem uma certa deficiência na nossa comunicação do setor para as pessoas que não conhecem. Então, de saber se o etanol é realmente limpo, que é uma energia renovável, como se produz o açúcar. E a gente vai abordar isso tudo de maneira rápida, sucinta e espero que gostem. E a gente vai ver ao longo dos programas surgirem outros personagens. Então, a minha tia Inês, a Dona Cida, por exemplo, né? Vai surgir o Vô Luiz, do Armandão. São personagens que têm dúvidas do dia a dia da usina, do cotidiano, que a gente vai tentar trazer aqui, né? Eu acho que nos perguntam muito, né? O que vocês fazem, o que vocês vão lá para a usina para fazer o quê, como que é produzido. Então tem muita dúvida que a gente quer sanar ao ouvinte e também nossos personagens aí que vão estar envolvidos. Perfeito. Personagens que são reais, viu, gente? A Dona Cida, a tia Inês são personagens reais que realmente têm dúvidas sobre a produção de açúcar, de etanol, como o João colocou muito bem, a questão do produto verde, que é o etanol. A gente tem que divulgar o máximo possível as informações. É um combustível renovável. O Brasil tem uma produção enorme de etanol. A questão de carros flex, o pessoal utilizando o etanol em detrimento de outros combustíveis, isso a gente tem que realmente fortalecer muito. E, pelo que eu entendi da fala dos dois, é isso que a gente vai trazer para o nosso ouvinte de uma forma mais simples, né? E linkando com conceitos do dia a dia, com dúvidas do dia a dia. Por exemplo, recentemente estava conversando com a Dona Cida, que é a minha mãe, sobre a questão do Strix One, sobre o Sofacana, e aí fizemos alguns comentários de fermentação, de produção de esfirra, de pão, e ela já veio com uma dúvida nesse sentido. Olha, estou trabalhando aqui com a panificação e eu trabalho com a levedura, uso o fermento biológico, e tem dias que ele cresce muito, tem dias que parece que ele está lento. Então, a gente vai explicar para a Dona Cida por que tem dias que o fermento está mais veloz, por que tem dias mais frios, ele está um pouco mais lento. Tudo isso a gente vai trazer para você ao longo dessa minissérie. E ainda assim, se ficar alguma dúvida, deixe seu comentário, sua pergunta, porque essa é a primeira temporada. Exatamente. A gente espera trazer aí outras temporadas dessa minissérie, que a propósito tem um nome muito sugestivo, né? Sofacana, porque estamos gravando no sofá falando sobre cana-de-açúcar. Exatamente. Cana-de-açúcar, que é a matéria-prima principal da produção de açúcar e etanol aqui no Brasil. Então a gente vai falar muito de cana, vai falar de açúcar, de etanol, vamos falar de bebidas que são produzidas através de fermentação, ou seja, que usam a levedura que a Dona Cida utiliza lá para fazer a esfirra, para fazer massas de forma geral. A gente vai falar de diversas etapas da produção do açúcar ao longo dessa minissérie. Podia já trazer para o próximo uma esfirra da Dona Cida, né? O que você acha? Acho que Quem sabe uma próxima temporada? A gente pode pensar. Então tá bom, Vamos fazer campanha para o nosso ouvinte. Vamos fazer pedir, campanha, vamos lançar né? essa temporada, quem sabe, né, ao decorrer dela ou ao final, uma próxima a gente
planeja aí. A gente aproveita e traz algumas bebidas fermentadas Umas também, bebidas, né? concordo, bebidas fermentadas vai muito bem, Vai né? muito bem, ainda mais bem. o calor que Uma a gente tá cervejinha passando. fermentada, um vinho, né? Perfeito, isso daí. Sem dúvida. Uma tequilinha, Tudo pode. um saquê, Isso São tudo. todos exemplos de bebidas fermentadas que usam levedura. Que é a Exato. mesma que faz o etanol que a gente vai conversar Muito ao longo bom. da minissérie. Isso daí. Vamos Feito. lá. Perfeito. Lembrando que também a gente pode trazer a esfirra da Dona Cida e tem a esfirra da Priscila. Ah, que é a sua esposa. Que é a esposa. Puxar um saco também. Exato. Né? Não pode dar ciúme. A especialidade da esfirra da Priscila é a esfirra de massa aberta. Ó, E a da Dona Cida, fechada. fechado. Eu não Então vou a perguntar gente- qual que é a melhor para não colocar As duas são mas ótimas. Não deixar você Excelentes. comprometido aí. São muito parecidas. Vamos deixar Então tá dessa bom. forma. Bom, nós sabemos que o etanol é muito utilizado nos veículos, nos carros como combustível, que o açúcar é muito utilizado como alimento em adição a bebidas, em confeitos e tudo mais. Mas você sabia também que a usina tem outros produtos? Que a usina também produz energia elétrica? Você sabia também que o Brasil é o primeiro produtor mundial de cana-de-açúcar, o terceiro maior produtor de milho, e que o milho também é utilizado para a produção de etanol? Trazendo alguns números para você da Conab do mês de agosto de 2020, uma previsão de safra para você ter uma ideia da grandeza do setor sucroenergético. 642 milhões de toneladas de cana serão colhidas. 30,6 bilhões de litros de etanol, considerando cana e milho, serão produzidos. E cerca de 40 milhões de toneladas de açúcar, seja açúcar cristal branco, seja açúcar refinado, seja açúcar VHP, serão produzidas em todo o território nacional. A empresa sucroenergética no Brasil, ela é enorme, ela é gigante. Isso me lembra o meu pai, que sempre me pergunta, quando eu falo que uma usina média aí move em torno de 2 milhões de toneladas por ano, ele pensa, nossa, de onde que se tira tanta cana, Da né? onde vem tanta cana, né, João? Exatamente. Então a gente tem uma dimensão aí de 642 milhões de toneladas de colhida. É muita bastante coisa, né? O Brasil é muito grande, a gente tem essa grande vantagem climática, edafoclimática, né? Clima e solo. Gostei da palavra, edafoclimática. Anota aí no dicionário. Anota no clima e solo. edafoclimática. Muito favorável, diversas regiões, então a gente consegue extrair um potencial agrícola muito grande da cana. Aí o engenheiro agrônomo falando pra gente. E ao mesmo tempo consegue atingir uma produtividade que dá para ser inclusive maior, né? Sim. Clima favorece, extensão territorial, tecnologias. Solo, tecnologia. O Brasil é líder em pioneiro, tecnologias, né? né? Pioneiro em Pioneiro nessa parte tecnologias do etanol. de Exatamente, etanol. exatamente. Vamos para cima, é isso aí. É isso aí. Muito bom. Então você teve aí uma noção da dimensão, do tamanho do setor sucroenergético, que com certeza, com esses números, com essa enormidade, gera muitos empregos. Gera uma enormidade de empregos diretos e indiretos e ainda tem o apelo verde do etanol como combustível de fonte renovável. Na sequência do programa, a gente vai falar um pouquinho mais do etanol, trazendo informações relacionadas à sua produção, ou seja, quem efetivamente produz o açúcar, quem efetivamente produz o etanol, é a levedura que produz o etanol, com base em quê, quem produz o açúcar, a gente vai discutir nessa sequência e eu transfiro essa pergunta para o João e para o Bruno para a gente debater um pouco mais essa questão de quem produz o etanol, como é produzido o etanol, como é produzido o açúcar através dos processos industriais. Talvez a pergunta mais polêmica ou uma das do setor, né? Porque quem produz é sempre aquela discussão, né? É a agrícola que produz ou é a usina que produz? Então o que eu posso te dizer, Edinho, é que a cana está presente o açúcar e a usina recupera esse açúcar. Então ela vai extrair o açúcar que está presente na cana e transformar nesses produtos que a gente quer, seja etanol ou seja açúcar. Então, na verdade, a sacarose, né, que é a molécula do açúcar, está presente na cana e essa cana chega na indústria e a indústria extrai, processa esse açúcar, então fica aí, a cana produz e a usina complementa esse processo aí, extraindo essa molécula. Legal, então a gente tem lá a cana-de-açúcar com o açúcar, por isso que ela recebe esse nome de cana-de-açúcar. Exatamente. E o açúcar, o Bruno já trouxe o nome pra gente, então ouvinte, anote aí o açúcar que a cana produz, o principal é a sacarose. A gente sabe que existem outros que a gente vai detalhar em programas sequentes.
Mas essa sacarose é o açúcar branco, é o açúcar de mesa que você utiliza aí para as guloseimas, para os doces, para as bebidas, para a caipirinha, enfim. É o açúcar que a gente utiliza no nosso dia a dia. Exatamente. A cana produz e a indústria recupera, Bruno. Exatamente, essa é a ideia, para a gente não ter uma discussão. Não postergar muito, né? E no caso do etanol, quem produz é a levedura. Você falou aí algumas vezes, a levedura é um fungo, né? A gente vai aprofundar mais no programa de fermentação, mas a levedura ela consome o açúcar, que chega para ela na forma de mosto, outra palavrinha que a gente vai... que nada mais é do que uma mistura açucarada, e ela transforma, então, esse açúcar em etanol para a gente consumir depois nos nossos carros e em outros produtos. Ou seja, além da usina recuperar o açúcar, a gente tem uma etapa de transformação para a produção de etanol e a gente conta com a levedura, que é um fungo, que consequentemente é um ser vivo. Exatamente. Exato. Que é o mesmo que o fermento de pão, né? Acho que é importante a gente deixar a mesma levedura claro. Utilizada para a produção de pão. São sinônimos, levedura, fermento. Levedo. Exatamente. Até é bom para a gente pontuar o nosso ouvinte que é tudo a mesma coisa, caso a gente esteja... Legal. Então a dona Cida, ela tem razão quando ela fala que determinada época do ano, com um pouco mais de calor, provavelmente favorecendo o desenvolvimento do micro-organismo ali, o pão deve crescer mais rápido. Ele fica um pouco mais rápido, Bruno, da temperatura? No frio, dependendo da temperatura, também o metabolismo dele é um pouco mais... Bem parecido com o ser humano, né? Como ser vivo também no calor, a gente normalmente está um pouco mais ativo. É verdade. No inverno a gente fica um pouco mais... É verdade. Acho que qualquer ser vivo, né? A levedura também. O urso inverna, então tem tudo isso também. E é uma etapa que envolve muito isso, né? A gente tem que levar em conta que é um micro-organismo vivo, então a gente precisa ali de alguns cuidados que é um pouco diferente da fabricação de açúcar, que é engenheirada, né? É um processo mais físico, né? Exatamente. De evaporação, retirada de água. São fatores que influenciam na fermentação. A fermentação a gente está falando com um ser vivo. Exatamente. Com a levedura, que é um fungo, tem um nome específico? A gente utiliza principalmente a Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae é a espécie que a gente utiliza. É a espécie que a gente utiliza para fermentação, que é a mesma que o João pontuou, que a dona de casa usa lá, compra no supermercado, compra na padaria, o fermento biológico, ou úmido ou seco, e usa para a produção de pão. Exatamente. E até complementando, acho que o Bruno fala, né? A ideia é que a levedura tenha o melhor ambiente para ela. Igual, acho que o Bruno pontuou muito bem. A produção de açúcar ela é engenheirada, então ela é algo exato, entre aspas, né? A gente entra com um produto e a gente vai sair com um tanto de produto. Agora a levedura, por ser vivo, vários fatores. A gente precisa ajustar todo o ambiente e falar, levedura, produz aí para mim. E apesar de serem todas Saccharomyces cerevisiae, há diferenças? Diferença entre os fermentos, Bruno, de uma usina para outra, do que a dona de casa compra, apesar de ser a mesma espécie? Sim, há diferença, sim. Assim como a gente é Homo sapiens, mas cada um tem uma característica diferente. Né? Um pouquinho mais robusto, outro um pouquinho... Exato. Magro, alto, com cabelo claro. Um pouco menos de cabelo. Não tem cabelo. Não tem cabelo. Pô, cara, chato. Não, mas faz parte. É a vida. Então, mas sim, por exemplo, no caso das leveduras, a gente vai aprofundar mais na fermentação, mas existem, vamos falar assim, 3 grandes categorias, né? As leveduras selecionadas, as leveduras personalizadas e as leveduras selvagens. Não vamos entrar em detalhes aqui, até para manter a audiência do nosso ouvinte aí, para que a gente... Além da levedura de panificação, que o pessoal utiliza para panificação. Exato. E em algum momento ele é utilizado ainda por algumas usinas, né? Exatamente. Mas isso a gente vai detalhar um pouquinho mais num programa específico de fermentação. Isso daí. Bom, dando sequência, trazer para o nosso ouvinte, se além da cana-de-açúcar, a gente falou de açúcar e etanol, e da cana-de-açúcar como a principal matéria-prima. Além da cana-de-açúcar, existem outras matérias-primas, ou para a produção de etanol, ou para a produção de açúcar? Existe sim. Tanto para a produção de açúcar, quanto para a produção de etanol. Até um fato curioso, Éder, que a principal matéria-prima na produção de açúcar na Europa, que também é um grande produtor de açúcar, e muitas vezes a gente nem sabe disso, é uma beterraba, que ela é uma beterraba branca.
Então, até a gente pede para colocar a fotinho aí, vocês vão estar acompanhando Beterraba branca essa na nossa beterraba edição, branca para produção de açúcar. Existem também outros produtores de açúcar mundiais, né? Por exemplo, Austrália, própria Índia também, que é muito forte, que são provenientes da cana-de-açúcar. E para etanol, a gente vem no Brasil, principalmente com o progresso do milho. A gente vem cada vez expandindo a produção de etanol através do milho, que é uma outra fonte amilácea, que a gente pode se dizer. Outras fontes amiláceas também podem produzir o etanol. Por exemplo, poderia fazer de batata, etanol de batata Sim. ou de qualquer outro. Sim. E até é engraçado, por exemplo, a batata produz a vodka, que a gente talvez nem sabe que é essa matéria-prima da vodka, que é uma fonte amilácea. O arroz produz o saquê. A uva, que é uma fonte açucarada, produz o vinho. E a tequila é produzida pelo agave, que é nada mais do que um cacto, vamos dizer. É um material família, bem seco, da mesma família, mas... E além disso, como vocês bem já falaram do milho, né? O milho, os Estados Unidos é o maior produtor de etanol de milho. Além disso, a gente tem sorgo, o capim-elefante, o etanol de segunda geração, que é do bagaço de cana, né? Que tem se falado aí nos últimos anos. Então, assim, matérias-primas muitas, né? Legal. E até pegando um gancho, Bruno, achei curioso você comentar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do mundo e ele é mais ou menos o dobro do Brasil. Então a gente fala, o Brasil é o modelo em etanol, né? Mas a gente é o etanol de cana. E eles na produção em volume, eles estão na nossa frente. Mas a gente vamos batalhar lá. Vamos chegar lá. Vamos batalhar lá para chegar... O Brasil tem um potencial muito grande nessa questão da matriz energética, como o etanol, utilizando Sim. o etanol para as energias, né? Tem um potencial muito grande. Tem vários programas aí que estão sendo implementados. O RenovaBio é um deles, né? Um programa Sim. que visa incentivar essa questão aí do consumo de etanol, por ser um combustível verde, todo atrelado a créditos de carbono. Então, acho que é um ponto para a gente tocar também e entrar um pouco mais, para aprofundar essa questão do etanol de cana como um produto realmente verde, sustentável, como matriz energética, em detrimento a combustíveis fósseis, né? A gasolina, petróleo, enfim. Claro. Acho que é um momento de a gente conversar. O João havia comentado, a gente conversou um pouco dessa questão do etanol mais limpo, e uma dúvida que o pessoal tem muito aí, e isso a gente conversando, né? É a questão das queimadas, né? Passa uma sensação, é uma coisa que a gente vem reduzindo muito, existem protocolos para redução de queimada, mas em alguns estados ainda ela é praticada. E é uma coisa que, queira ou não queira, lá atrás incomodava também a dona de casa, o cisco da queimada, a roupa no varal. Isso em algum momento gerou um mal-estar. E isso deixa o etanol menos limpo, João, ou não? Até uma pergunta que meu pai vinha, talvez é um tabu dele, vamos colocar, um tabu entre aspas, que ele sempre me falava, mas não faz sentido se queimar cana, fazer a propaganda de um combustível verde, né? Mas ao mesmo tempo você queima cana, soltando aí monóxido, dióxido de carbono para fazer a colheita. Então, o que eu posso falar para o meu pai é o seguinte, que hoje, pelo menos no estado de São Paulo, é proibido se queimar cana. A queima que acontece hoje é uma queima criminosa ou simplesmente por acontecer aí um acidental, né? Então... E até pegando o gancho dessa questão de colheita, como não se queima mais cana, a gente utiliza uma colheita 100%, quase que 100% mecanizada no estado de São Paulo. E acredito que os outros estados vêm se desenvolvendo também por isso, né? A gente vê cada vez essa expansão de utilizar máquina. Poucos estados já tendem a queimar cana ainda. Queimam principalmente por conta de algum local inapropriado para se entrar com máquina e coisa nesse sentido. Então, o que eu posso adiantar para o meu pai hoje o etanol é 100% verde. Antigamente se queimava cana com o objetivo de facilitar o corte. As operações manuais, né? Por ele ser manual, né? E, claro, você também acabava eliminando com a queimada a palha, facilitando o corte, mas eliminava ali alguns animais peçonhentos que poderiam prejudicar ali o cortador. Mas hoje, mesmo nos lugares onde é difícil entrar com máquina, o corte manual ele já não sofre mais tanta queimada. O cortador de cana, né, ele tem todo um respaldo baseado em leis trabalhistas, ele tem
horário correto de almoço, em local sombreado. Em área de vivência, para descanso. Exatamente. Então, assim, evoluiu muito, não só do ponto de vista do meio ambiente, mas como também do ponto de vista da sociedade, né? E isso é um fator muito importante. É o primeiro de muitos que a gente vai ver que o etanol é extremamente sustentável. A gente está falando em sustentabilidade, a gente está falando sobre etanol, sobre ser um combustível de fontes renováveis, ou seja, da cana-de-açúcar, nada fóssil. A usina também ela acaba tendo algumas etapas, além da produção de açúcar e etanol, a geração de outros produtos que são importantes, né? A usina praticamente hoje ela é autossuficiente na questão de energia elétrica, de eletricidade, de geração de energia para manutenção dos seus processos, né, Bruno? Exatamente, a usina ela é extremamente sustentável nesse sentido, né? O bagaço que sai da extração do caldo, na moenda, a gente vai ver isso em outros programas, esse bagaço ele é utilizado na caldeira para gerar vapor, para movimentar todas as etapas que precisam de energia da usina e em muitos casos essa energia é excedente e ela é exportada. Então pode ser que a energia que você está tendo aí hoje na sua casa, ela seja proveniente da usina de cana-de-açúcar. É exatamente como uma termoelétrica, né? Ela produz, só que ao invés de utilizar carvão, que é uma fonte fóssil, nessa queima da caldeira, ela vai utilizar o bagaço de cana. Exatamente. E eu acredito não, né? Hoje a gente já pode afirmar que é uma tendência, né, pessoal? É uma tendência as usinas buscarem a cogeração. Eu sei que envolve muito dinheiro, investimento, algumas questões assim que a gente faz até um apelo, né, para o pessoal liberar esses financiamentos para as usinas, porque hoje a gente vê que muitas usinas vêm procurando essa melhoria, querendo exportar energia elétrica e tudo mais. Até só para a gente ter uma dimensão, hoje o estado do Mato Grosso do Sul, li essa notícia hoje, 40% da energia elétrica consumida no estado é proveniente da cana-de-açúcar, do bagaço de cana. Então, a gente já vê que tem um dos estados, acredito que os outros também vão tendenciar para essa linha, já produz bastante energia elétrica. Aí. Ou seja, a indústria, a usina como um todo, ela tende a reaproveitar os subprodutos que são gerados. Né? A gente falou lá dos dois grandes produtos, açúcar e etanol, a gente já começa a falar de bagaço, de energia elétrica, ou seja, a gente gera lá o caldo na moenda, temos a sobra de um bagaço, que é a parte sólida, vamos dizer assim, da cana, e isso é convertido depois em energia elétrica para uso da usina, para movimentação de todo o processo, geração de vapor e venda do excedente, que o João colocou de exportação, para o nosso ouvinte entender, seria a venda do excedente de energia elétrica para as residências, para as empresas, para a rede de distribuição como um todo. Exatamente. Então, assim, se a gente pensar, vamos tentar imaginar um fluxograma. A cana-de-açúcar foi colhida no campo, colhida com máquina, sem queima, quase totalmente sustentável, porque ainda tem a questão do óleo diesel, né? Do óleo diesel, mas já temos... Utilizado nas colhedeiras. E no mas já temos projetos com biodiesel, com óleo oriundo da vinhaça, que é outro biometanol, que a gente vai utilizar exatamente. Então, assim, tudo caminha para ser extremamente sustentável. Sim, é o ponto que até a gente deve comentar um pouco mais nos outros programas, das usinas, ao invés de ser só usinas produtoras de açúcar e álcool, elas começam a se tornar biorrefinarias. Exatamente. Então, elas começam a produzir biogás, a produzir biodiesel, a utilizar o bagaço de cana na produção ou de energia elétrica ou até mesmo como um etanol de segunda geração. Exato. Então, assim, possibilidade não falta e o que é legal das usinas estarem com esse leque de produtos é que ela consegue ser versátil, né? Ela consegue ser resiliente em momentos de crise, por exemplo, e consegue virar a chave no caminho que ela mais necessita no momento. Então, só complementando, João, a gente colhe a cana, essa cana chega na moenda, que é como se fosse o garapeiro. Lembra lá, do garapeiro, exatamente. Que vai moer essa cana, dali a gente vai extrair o caldo, que vai para a produção de açúcar e de etanol, e esse bagaço ele vai para a produção de energia. Ou seja, ele vai para a caldeira, é queimado, a gente gera vapor, gera energia elétrica. Gera energia, exatamente. Então temos aí já um primeiro passo
desse fluxograma básico aí. Então a gente conversou um pouco aí sobre a extração do caldo, sobre a produção de energia elétrica. O Bruno colocou para a gente aqui que o bagaço ele é convertido em energia elétrica através da queima em caldeiras. E a gente tem o caldo que vai para a produção de açúcar e vai para a produção de etanol. Qual é a etapa seguinte, Bruno, pensando nesse fluxograma mais básico para a gente entender até esse caldo chegar, por exemplo, em açúcar e etanol? Certo. Esse caldo ele vai ser tratado, né? Porque é um caldo. Existe uma etapa de tratamento Exato. desse caldo. Então, diferentes processos aí físicos e químicos que vão trabalhar com o intuito de limpar, purificar esse caldo. Ou seja, esse caldo não sai limpinho igual o caldo do garapeiro. Não. Ele Até vem... porque vem terra também da cana, né? Não é aquela cana limpinha igual a gente tem no garapeiro. Então, O garapeiro já diferente. fez uma limpeza na cana, já com tirou a certeza. casca, já tirou a terra, já Exatamente. tirou a impureza. E ali não, ali já é uma cana mais bruta, vamos dizer, né? Vem com todo esse material do campo durante a colheita e transporte. A gente vai entrar em mais detalhes no programa de tratamento de caldo, mas em resumo a gente trabalha aí com temperaturas, com alguns químicos, alguns insumos que facilitam, vamos falar assim, a decantação dessas impurezas para facilitar aí que esse caldo saia mais limpo para a etapa de extração do açúcar. O tratamento basicamente se baseia em purificar o caldo. Exato. Isso. Retirar impurezas, limpar Exatamente. o caldo da cana depois da extração. Exatamente, isso daí. E aí a gente vai direto para, vamos falar assim, para uma usina que produz açúcar e etanol, porque essa é uma outra questão. Às vezes a usina pode produzir só etanol. Em alguns poucos casos produz só açúcar, né? A maioria, então, produz só etanol, produz açúcar e etanol. Então, a primeira etapa de uma usina que produz açúcar e etanol é essa etapa de, vamos falar assim, de extração do açúcar. E aí o objetivo é concentrar esse caldo. Então, a gente Trata e depois concentra. Isso, vai retirando a água até que a gente tenha no final uma molécula ali, um cristal de açúcar, várias moléculas, né? Um cristal de açúcar, como a gente está acostumado a ver no supermercado. E a sacarose, o açúcar branco. Lá Exatamente. Exatamente o que o Bruno falou. É retirada de água e cozinhando o açúcar, igual um caramelo mesmo, até a gente ter uma etapa de extração em cristais, né? Esse caramelo em cristais. Até que a gente consiga chegar lá no açúcar realmente branco, né? Isso. Exatamente. E vamos falar assim, um dos subprodutos da fabricação de açúcar, que é o mel final, a gente chama de mel final, vai dar origem, vai se juntar com água ou com o próprio caldo que está vindo também para dar origem ao mosto que a gente falou, que é o açúcar que a levedura vai consumir para produzir o etanol. E depois da fermentação, né? A gente tem uma batelada de fermentação, seria exatamente igual um tanque que entra esse mosto com levedura ali presente, que vai consumir esses açúcares e transformar em etanol. Tudo isso a gente chama de vinho. Esse vinho seria essa parte, esses outros compostos, mais uma porcentagem em etanol. Dependendo das usinas aí, em torno de 8 a 12% de etanol aí presente nesse tanque. É o vinho bruto, né? É o vinho pessoal bruto. chama. Daí, esse vinho ainda tem levedura, né? Então, a próxima etapa é a de separação desse vinho da levedura, que vai voltar para uma nova fermentação. Ou seja, a levedura ela fica em recirculação. Ela fica recirculando. Ela é reutilizada. Uma grande vantagem também do processo de fabricação de açúcar e etanol do Brasil é esse. A gente recicla a levedura, né? Exato, e até pegando o gancho aí, algumas usinas chegam a vender essa levedura, que utilizam ou para ração, muito como se fosse um probiótico mesmo, para ração animal, ou simplesmente vendem para outra unidade que precisa. Fonte de proteínas. Fonte de proteínas. Contém bastante proteína. Legal. Então, essa levedura em excesso pode dar origem aí às rações. Tem o levedo de cerveja também que o pessoal toma, né? Exatamente. Exato. É como fonte aí de algumas vitaminas e proteínas. Né? Exato. Então, saímos agora com a levedura para retornar ao processo e aqui a gente tem o vinho que vai para destilação. Etapa de destilação é um processo 100% físico, que o objetivo é retirar somente o etanol. Como a gente tem vários compostos ali dentro, a gente evapora esse vinho que está presente e retira o etanol, que até a gente vai comentar bastante em um programa aqui para frente,
em detalhes de todos os processos de como que é feita essa destilação, que ela é feita com 2 aparelhos, o que sai nas outras pontas desse aparelho. Então a gente vai detalhar ele bem, mas vamos deixar o ouvinte curioso aí para frente. Só um detalhe, né, João, é que esse etanol que vai para a destilaria que está lá, ele pode sofrer mais uma etapa e virar um outro tipo de etanol. Exato. Então a gente sempre escuta falar em etanol hidratado e etanol anidro, tem uma diferença, né, João? Tem uma diferença. Acho que, assim, a própria palavra já diz, né? Etanol hidratado é aquele etanol presente de água. Então a gente tem ali em torno de 8% presente de água, que é esse etanol que a gente abastece os nossos carros. Quando a gente chega lá na bomba e fala, Edinho, abastece aí para mim com etanol, é esse etanol hidratado. E o etanol anidro a gente passa por outros processos, porque como a gente sabe, o etanol e a água ele é uma mistura que eles se gostam muito, então é muito difícil retirar ele com destilações normais, a gente precisa colocar um outro composto que se ligue a essa água, que tenha mais afinidade com essa água, para se transformar em etanol anidro, que é utilizado na mistura da gasolina. Ele é um etanol que tem menos água. Então, quer dizer, a gasolina, que é um combustível fóssil, poluente, tem ali, vamos falar assim, o etanol ajuda ela a ser um pouco menos poluente. Seus 27% ali de não poluente É isso daí. Então abasteçam com etanol, pessoal. Legal. A gente vai fazer um resumo rapidinho aqui. Tudo isso que o Bruno e o João pontuaram para vocês aqui, trouxeram de informação, nós vamos ver de forma detalhada ao longo da minissérie. Então se você ficou com dúvidas, com pergunta, quer que a gente esclareça mais algum ponto, deixe para a gente nos comentários, nas nossas mídias sociais. Nós vimos aqui, resumidamente, que a cana-de-açúcar ela traz para a gente aí o potencial de produção de açúcar e etanol, ou seja, o açúcar ele foi produzido no campo, esse açúcar vem para a usina, ele é extraído, ele é purificado, ou seja, a gente extrai o caldo da cana, a gente purifica esse caldo. Quando a gente faz açúcar, a gente passa por uma etapa de retirada de água e até vamos tratando esse material com retirada, com cozimento, para obter o açúcar branco que a gente utiliza lá como alimento. Parte desse caldo é desviado para a fermentação. Esse caldo que é desviado para a fermentação pode receber também o resíduo da fábrica de açúcar, que é o mel final. Esse material recebe o nome de mosto, esse material açucarado, mel final que ainda tem muito açúcar, água e caldo, vira o mosto da fermentação e essas proporções podem variar, ou seja, mais água, menos mel, só caldo. Enfim, esse mosto ele é fermentado pelas leveduras e produz o vinho vai para a destilação. Na destilação, nós recuperamos o etanol e nessa etapa de destilação, nós temos algum resíduo? Sim. O ponto que faltou a gente abordar. É verdade. Falamos dos 2 tipos de etanol, o etanol anidro, o hidratado que a gente abastece os veículos e o anidro que a gente adiciona na gasolina. Resíduo da produção de destilação, da operação de destilação. Vamos lá, Edinho. Para o nosso ouvinte. Com certeza. Até voltando um pouquinho, Edinho, lembra que eu comentei, né? Que em uma batelada de fermentação a gente tem em torno ali de 8 a 12% de etanol. Então imagina, 8 a 12%, a gente sobra quase que 90% aí de algum outro composto que seria água, outros compostos ali que vêm desse caldo de cana que está junto do mosto. Então ele vai para a destilação, a gente tem que tirar esse produto de algum lugar, né? Então esse produto ele quase que 100% ele compõe a vinhaça. Então ele é um composto da destilação, porque a gente retira o etanol e esse restante, esse excedente, a gente chama de vinhaça, que ela é rica em potássio e outros compostos minerais e tudo mais. Então o que eu posso adiantar ao nosso ouvinte, a gente tem algumas utilidades na vinhaça, mas a gente vem pesquisando algumas utilizações mais nobres. Novas tecnologias. Exatamente. Aí para vinhaça. Algumas atualizações de utilização de vinhaça aí para frente. Então, mais um ponto a favor da sustentabilidade, né, que é a questão da vinhaça, ela é utilizada como fertirrigação. Como o João disse, ela é rica em matéria orgânica, em potássio. Então, a gente acaba por levar essa vinhaça para o campo
para a gente gastar um pouco menos ali com os nutrientes, ao passo que também a gente acaba dando um destino para ela, para não ser assim simplesmente jogada fora, né? Legal, ou seja, a vinhaça ela tem esse poder de auxiliar na adubação. Quando a gente fala de fertirrigação, seria isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Então, quer dizer, vocês percebem que é uma cadeia onde tudo se encaixa e pouco se perde, né? E é um pouco, acho que acredito, da economia do futuro, né? A gente fala muito de economia circular e tudo mais. Acho que o setor cicloenergético dá exemplo disso. É verdade. Você pega a vinhaça retornando para o campo, que vai ser aproveitado. O bagaço, o bagaço produzindo energia elétrica. Então a gente consegue amarrar várias coisas dentro de um mesmo ciclo. A levedura que a gente pode vender para alimento, para ração, Exatamente. Coisas. E de quebra ainda a gente libera menos CO2 do que a gasolina e outros combustíveis fósseis, né? Então, assim, pode colocar aí 1000 pontos para etanol que a gente muito tem que bom, sair João. em defesa dele. O João comentou aqui, eu fiquei pensando, né? A gente está falando do vinho que sai lá da fermentação, que está contido o etanol. A levedura transformou o mosto em vinho, ou seja, o açúcar em etanol. E a gente tem uma concentração ali de 10%. Ou seja, se eu pegar 100 litros de vinho fermentado e mandar para o aparelho de destilação, eu vou produzir na faixa aí de 8 a 12 litros de etanol. Eu vou ficar aí com cerca aí de 88, 92 litros de vinhaça. Ou seja, proporcionalmente a usina produz muito mais vinhaça do que etanol. A gente até brinca que a usina, a destilação, na verdade, é uma etapa de fabricação de vinhaça, né? Não de etanol. Mas, ainda bem, a gente tem esse destino para a vinhaça no campo e, como o João bem falou, possibilidades aí futuras de novas tecnologias de produzir óleo através da vinhaça, o óleo que pode, inclusive, abastecer a máquina que está colhendo no campo. Exatamente. A máquina, o caminhão que transporta, ou seja, mais um ciclo se fechando aí. Exatamente. Matéria orgânica de vinhaça sendo convertida em biometano, em óleo. Exatamente. Então, Bruno, até pegando esse seu gancho da utilização de vinhaça e novas tecnologias, são geralmente duas vertentes, né? Produção de óleo, que vai ser fonte para produção de biocombustível, biodiesel, ou produção de biogás através da vinhaça também, que também é outra fonte energética. Ou seja, mais um ciclo se fechando aí a questão da vinhaça. Hoje muito utilizada em fertirrigação e o pessoal de casa já deve ter percebido, às vezes quando passa em alguma área, algum canavial, nem todos os canaviais recebem a vinhaça, porque tem a questão da distância que a gente pode transportar. Quanto mais longe a gente transporta essa vinhaça para fazer irrigação, eu gasto mais combustível, então vou encarecendo essa etapa. Sim. A distribuição por tubulações, mas o pessoal já deve ter percebido um cheiro diferente, aí um cheiro um pouco mais azedo, em alguns momentos um pouco mais forte. Isso é a vinhaça, Bruno? O pessoal percebe nos canaviais? Exatamente, o cheirinho é a vinhaça, é típico, não tem como... Muito proveniente por conta das fontes orgânicas que estão ali dentro. Né? Exatamente. Então, e tem os apelidos da vinhaça, né? Exatamente. Em alguns lugares chamam de vinhoto. Eu quando era pequeno, conhecia como restilo. Restilo. O pessoal lá da cidade de Saltinho, que eu moro, Sartim. Da grande metrópole. Da grande metrópole, né? Little Jump, né? Piracicaba faz parte da região de Saltinho. Little Jump para o pessoal mais antenado em outros idiomas, né? Sartinho, o pessoal falava Restilo, Little Jump. Temos também Rio das Pedras. Rio das Pedras é Riverstone também. Rio das Pedras também é outra metrópole do lado de Saltinho. O amigo André aqui da Fermitec toma uma cervejinha de vez em quando lá em Riverstone, né? Então, aqui na região, o pessoal tem um popular nome aí que o João lembrou bem, é o Restilo. Tem outros, né, João? Sim, que é o vinhoto. E não sei exatamente de qual região que é, mas foi o que eu ouvi falar aí do nosso pessoal que viaja bastante e está sempre ligado em outros estados. Então, para finalizar, nós falamos aqui das principais etapas, bem resumidamente, né, e de forma bem direta para você, da produção de açúcar e de etanol. Nos demais programas a gente vai detalhar um pouco mais cada uma dessas etapas, mas para fechar o programa de hoje, gostaria de deixar uma perguntinha para a gente discorrer aqui.
relacionado ao etanol, ao açúcar, para onde ele vai, além do supermercado, né? A gente compra lá o açúcar na padaria, no supermercado, enfim, para as utilizações, abastece os nossos veículos, mas isso aqui fica só no Brasil, a gente consegue mandar etanol, a gente tem receita exportando açúcar. Vamos passar essa ideia para os nossos ouvintes. Sem dúvida, a gente exporta muito açúcar. Etanol fica um pouco mais, né, no nosso mercado nacional, mas açúcar é bastante exportado, principalmente para a China, Oriente Médio, eventualmente a Índia, que até é a segunda maior produtora, mas ao mesmo tempo a produção às vezes não dá conta, então o Brasil exporta de consumo de mercado também. interno, né? Alguns países da Europa, então a gente exporta muito açúcar. Então, Bruno, até para dar essa dimensão e importância do setor sucroenergético para o Brasil, o açúcar é o 11º produto mais exportado pela gente. Então a gente vê que é um volume muito grande, é muita tonelada que vai para fora e a importância que ele tem na nossa economia, né? E o próprio etanol, também falando, tem uma boa parte que é exportada. É claro que daí a gente vai abordar em outros programas também, isso vai variar do câmbio, vai variar da produção da safra americana também, em relação da safra ao mundial, etanol. do mercado, né? Exato. Daí tem a questão dos da oferta, preços, da né? demanda, do preço. Legal. Mas boa parte do etanol também é exportado. Até pegando um gancho, não sei se vocês viram, mas final do ano passado a China estava querendo inserir 10% de etanol na gasolina deles. Então, e para vocês terem uma ideiazinha de volume, 10% de etanol presente na gasolina da China precisa de um Brasil produzindo etanol por ano para suprir essa demanda. Então... Ou seja, vamos precisar de mais 30, 35 bilhões de litros de etanol para suprir demanda de China. Sim, então... Sem contar a expansão que a gente tem aqui interna, em outros países. Exato. Ou seja, tem muito mercado para crescimento ainda de produção de etanol. Sim, de energia limpa, né? Acho que esse é o ponto. Muito bem colocado, importante. João. Ótimo. E se tem demanda, vai crescer a produção, vão abrir vagas, a Strix está aqui para te ajudar. Então você, não só com essa minissérie, com outros conteúdos, vocês aprendem e evoluem na carreira para estar disponível aí quando a oportunidade surgir. Sem dúvida. Né? Esse é o objetivo da minissérie Sofracana, levar para você nessa linguagem descontraída, em forma de bate-papo, aqui nos nossos sofás, nesse estúdio, trazendo essas informações que vão ajudar na sua carreira, que vão ajudar você a conhecer um pouco mais sobre a produção de açúcar e etanol e, logicamente, que a gente vai aprofundando conforme vão tendo as perguntas, as interações de você, ouvinte. Então, não deixe de participar, participe conosco, sempre comente, sempre curta os nossos podcasts, sempre interaja com a gente, que a gente vai estar trazendo conteúdo para você e lembrando que a gente está aqui por você. Sem dúvida. Contem com a gente, pessoal. Coloque aquela foto que está assistindo a gente, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-lo, conversar, ver se está gostando e o que a gente pode melhorar. Então ficamos por aqui, a gente se vê nos próximos programas. Até a próxima.